Ele foi chamado de arrogante, falaram que ele tinha um ego lá em cima, riram dele, falaram que ele era um palhaço, comemoraram que ele tinha se ferrado depois de teoricamente estar com as duas mãos no ouro e ter se recusado a dividir a medalha. De quem que eu estou falando? De Shelby McQueen, atleta dos Estados Unidos do salto em altura, que teria tido a opção de dividir o ouro com o neozelandês Hamish Kerr, mas teria se recusado e decidido ir para o desempate. E no desempate, quem acabou com a medalha de ouro foi o neozelandês, o americano ficou com a prata. Foi essa a impressão que a gente ficou, quem estava assistindo ao vivo, até porque nas transmissões os narradores falaram isso, os comentaristas. McQueen quer ficar sozinho no pódio, hein? Que isso? Tá se arriscando com a medalha de ouro no peito. Quem estava assistindo nas redes sociais também teve essa impressão e comentou. Por quê? Porque nas imagens mostra os dois se reunindo muito rapidamente, 2 segundos, trocaram algumas palavras e foi decidido o que eles fariam. As imagens mostram um atleta dos Estados Unidos saindo, apontando assim, jump, jump. Ficou a impressão de que ele tinha decidido saltar, meio arrogante. Não, vamos saltar, jump, jump. Ele tinha falado para o juiz, confirmando a decisão deles, e estava falando para alguém na arquibancada, provavelmente para o técnico dele, que eles iam seguir na disputa. Saíram várias notícias falando isso, mas você vai se surpreender porque a história não é bem assim. O que aconteceu? A final do salto em altura em Paris quase repetiu o desfecho de Tóquio 2020, quando Mutaz Essa Barshim e Gianmarco Tamberi decidiram dividir o ouro. Só para situar para quem não viu a prova como estava o cenário. A final começou com 12 atletas, que foram ficando pelo caminho, inclusive um dos campeões olímpicos de Tóquio, o italiano Gianmarco Tamberi. O outro campeão olímpico de Tóquio, o atleta do Catar, Mutaz Essa Barshim, seguiu até quase o final, mas ficou com a medalha de bronze. Restaram apenas 2 atletas, o da Nova Zelândia e o dos Estados Unidos. Shelby McQueen e Hamish Kerr terminaram empatados, totalmente empatados, na altura de 2,38 metros. Já estava na 7ª altura. Eles começaram saltando em 2,17 metros. Os dois acertaram 2,36 metros. Eles estavam há quase 2 horas saltando. Já estavam cansados. Em 2,38 metros, nenhum acertou, nenhuma das 3 tentativas. Depois de 7 alturas, só restavam os 2. O juiz fez a mesma coisa. Eu queria saber, e aí, vocês vão dividir o ouro ou vocês vão partir para o desempate? Hamish Kerr tinha feito a sua última tentativa e foi em direção ao Shelby McQueen. Foram 2 segundos de conversa, mas se você reparar e analisar nas imagens, o neozelandês fala alguma coisa para o americano que aceita. E ele sai comunicando o fato de que eles iam saltar. E eles continuaram. Quem saltava primeiro era o americano. Eles fizeram mais um salto em 2,38, os dois falharam. Já que ninguém conseguiu, eles baixaram o sarrafo para 2,36 metros. Uma tentativa para cada um. Os dois erraram. Uma altura que ambos tinham acertado na primeira tentativa durante a prova normal, antes do desempate. Baixaram o sarrafo mais uma vez, para 2,34 metros. O americano foi lá, saltou, errou. Não passou o sarrafo. O neozelandês foi lá e acertou. E a medalha de ouro ficou com ele. O americano ficou com a medalha de prata. E foi aí que começou a se espalhar a fama de arrogante, bem feito, ficou com a prata porque estava com o ego lá em cima, não quis dividir os louros da conquista. Mas não foi bem assim. Naquele momento que o neozelandês chegou e falou com o americano 2 segundos, ele já estava decidido. Ele comunicou que queria o desempate. Não restava outra opção para o McQueen a não ser aceitar. Ele ia ficar ali discutindo com o cara, não, vamos dividir o ouro. Não, pensa bem, de repente, quem sabe, a gente já tá cansado. Não, o cara falou que queria e o americano simplesmente aceitou e falou, tô pronto para isso. Foi o que eles contaram em entrevistas após a disputa. O neozelandês já estava decidido que se isso acontecesse, se esse cenário aparecesse para ele ia optar pelo desempate. Ele contou numa entrevista para o Washington Post que
Ele decidiu isso há 3, 4 meses atrás, durante um treino. Ele estava conversando com a equipe dele sobre o que tinha acontecido em Tóquio. E alguém perguntou para ele, o que você faria? E ele falou que iria pelo desempate. A justificativa dele foi que tinha sido muito legal o que aconteceu em Tóquio, foi emocionante, mas tinha uma história por trás e ele não queria repetir a história. Aquilo já tinha acontecido, ele queria um fato novo, uma história nova para contar. Já Shelby McQueen contou que provavelmente ele teria aceitado dividir o ouro. Ele tinha muito a considerar. Primeiro que os Estados Unidos estavam ali numa luta ferrenha com a China para ver quem terminaria a Olimpíada no topo do quadro de medalhas. E naquele dia, no último dia do atletismo no estádio, a China estava com um ouro a mais que os Estados Unidos, ou seja, aquele ouro do McQueen estava fazendo diferença. Outro motivo, aí já muito mais pessoal. Essa Olimpíada foi a primeira vez que a Federação Internacional de Atletismo premiou em dinheiro os campeões olímpicos das 48 provas do atletismo. Cada um recebeu $50 mil. Se ele dividisse o ouro, ele ganharia $25 mil. Um bom dinheiro, né? E ele falou, faz diferença, eu tenho uma família para alimentar. Ele considerou isso também. E o terceiro fato é que eles já estavam cansados. Ele falou que a perna dele já estava doendo. Já estavam ali há 2 horas saltando. Só que ele falou, o Hemschicker chegou para mim, vamos saltar. E ele falou, vamos, eu estou pronto para isso. E aceitou. Ele não ia ficar discutindo com o cara, né? O neozelandês falou que ele provavelmente ficaria mais orgulhoso de conquistar a prata, se ele tivesse perdido, do que de dividir o ouro. E na entrevista coletiva, após a prova, o atleta do Catar, Mutaz Essa Barchin, que é o mais condecorado do salto em altura, foi a 4ª Olimpíada dele e a 4ª no pódio, e ele falou, gente, aquela situação de Tóquio 2020 nunca mais vai acontecer na vida. Nós somos esportistas, atletas, somos ambiciosos, queremos ser o melhor. We all champions. If you are a champion, you need to be the best. Everybody want to be the best. We all greedy, and that's the mentality and that's the spirit you should have. Um quer ser melhor do que o outro. Para ser o melhor, para ser o vencedor, tem que ter apenas um campeão. O que aconteceu em Tóquio 2020 foi uma situação totalmente diferente, tinha toda uma história por trás daquilo. E ele contou ali, ele tinha saído de um período de cirurgia, que falaram para ele que ele não conseguiria mais saltar. O médico falou para ele que ele deveria ficar feliz em voltar a andar, que não deveria mais pensar em ser atleta. E ele falou que ele sabia que o Tamberi tinha passado por questões semelhantes. O italiano ficou fora do Rio em 2016 porque ele também se lesionou pouco antes, passou por momentos complicados também de achar que não voltaria mais a conseguir ter o nível que tinha, e eles são muito amigos, e por conta dessa situação eles decidiram dividir o ouro ali, meio que no olhar, que aconteceu aquele momento histórico. We can continue with the jump off. Can we have 2 gold? It's possible. It depends if you decide. If you go decide on the champion. No final das contas, ficou tudo bem. O americano falou, vou treinar mais, eu estou muito orgulhoso do que eu fiz. Ele chegou ali, ele não chegou como favorito. Ele era o 6º do ranking, nunca tinha passado a altura de 2,36, fez o melhor da vida ali. O outro, o neozelandês, era o melhor do mundo no momento. Com certeza ele esperava conquistar essa medalha de ouro. Inclusive falou que se ele não tivesse acertado aquele salto em 2,34 metros, provavelmente eles ainda estariam lá saltando até o momento que alguém acertasse. Ele estava muito decidido a continuar até alguém ganhar. E aí, o que você achou dessa história? Acha que eles tinham que ter dividido? Concorda com eles com a mentalidade do esporte? Tem que ter um melhor? O que aconteceu em Tóquio foi uma exceção? Comenta aí o que você achou da disputa. Se você ali na hora também torceu o nariz para o americano, achou ele meio arrogante. E o que você achou agora que você ficou sabendo do que de fato aconteceu. E se você quiser apoiar e ajudar o canal a crescer, que por enquanto é todo feito por mim,
É só comprar um Valeu Demais aqui embaixo, clicar aqui e escolher qualquer valor para contribuir. E para quem é novo aqui no canal, eu sou a Renata Machado, eu sou jornalista, torcedora, adoro essas emoções do esporte, foi por isso que eu criei o canal para compartilhar histórias desse universo. Se você tem alguma sugestão de assunto que pode virar vídeo no canal, quer saber mais sobre alguma história da Olimpíada, é só deixar registrado aqui nos comentários. Eu já agradeço demais a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!